Hoje eu vou falar sobre o livro de Provérbios, um dos meus livros preferidos entre os 66 livros da Bíblia. Ele é classificado como um livro poético, assim como Salmos, assim como Cantares também. Foi escrito pelo rei Salomão, que era filho do rei Davi, que era também rei de Israel. O Salomão disse o porquê ele escreveu o livro de Provérbios. São 31 capítulos. E dentre os 31 capítulos, tem um versículo que é o principal dos provérbios todos, de todos os capítulos, dos 31 capítulos. É o versículo número 7 do capítulo 1. Provérbios, capítulo 1, versículo 7, que diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Interessante que Salomão, tendo tanta sabedoria, tendo tanto conhecimento, tendo tanta bagagem histórica, cultural, filosófica, religiosa, emocional, tenha dito que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É muito interessante isso. E eu acho bacana que Salomão, ele começa o livro de Provérbios, aqui no capítulo 1, versículo 1, dizendo a razão pela qual ele decidiu escrever esse livro. Veja bem, um título geral: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eu agora estou lendo aqui na minha Bíblia de Jerusalém, mas estou aqui também com a minha Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida. Ele diz, para quê? Para conhecer sabedoria e disciplina, para entender as sentenças profundas, para adquirir disciplina e sensatez, para adquirir justiça, direito, retidão, para ensinar sagacidade aos ingênuos, conhecimento e reflexão aos jovens, para entender provérbios e sentenças obscuras, os ditos dos sábios, os dizeres dos sábios, dos antigos e os seus enigmas. Que o sábio escute e aumente a sua experiência, e o prudente adquira a arte de dirigir ou de gerir. O temor de Yahvé é o princípio do conhecimento. Os estultos ou os loucos a desprezam a sabedoria e a disciplina. Aqui na Bíblia de João Ferreira de Almeida, eu fechei aqui, mas ele diz no capítulo 1, versículo 5, que diz que o jovem aprenda, que o jovem adquira habilidade. Deixa eu só achar aqui rapidão. Adquira. Eu gosto dessa parte que ele diz para que olha, aqui nessa versão ele diz: para se conhecer a sabedoria e instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso ou bom senso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o instruído adquirir sábios conselhos, e o instruído, essa é a parte que eu queria chegar, e o instruído adquirir habilidade, ou seja, quem é instruído adquirir habilidade. Eu gosto dessa parte porque ela me remete a algumas palavras que muitas pessoas dizem e nós, inclusive, repetimos, todos nós. Ninguém está fora aqui, que às vezes nós dizemos que nós não temos dons, não tenho talento para nada, eu não sou bom em nada, eu não sou bom em nada, eu não desenvolvi
nada, eu não tenho habilidade para nada. Ah, eu não sei fritar um ovo, eu não sei. Eu também não sei muito fritar ovo. Ovo frito não é uma das habilidades que eu tenho. Talvez seja falta de prática. E agora, Hebe, você tá ouvindo isso aqui para você também. Sim, porque tudo que eu digo aqui primeiro tem que passar por mim, tem que falar comigo, né? E essa é uma palavra que, como a Bíblia mesmo diz lá em Hebreus, a palavra, ela é uma espada de dois gumes. Ela tem que cortar para lá, mas ela também tem que cortar para cá, né? Então, nós podemos adquirir habilidades. Tem coisas que você pode dizer, eu não sou boa nisso, eu não sei fazer isso. Mas com um pouco de sabedoria, com um pouco de bom senso, que é o bom siso, que ele disse aqui, o juízo, o entendimento, a prudência, sabedoria, nós podemos adquirir a instrução e nisso ficarmos hábeis para executar algum tipo de tarefa. A minha maior intenção aqui hoje era de falar sobre o versículo principal desse livro, que tem 36 capítulos, 31 capítulos, mas o versículo principal dele inteiro é o versículo 7 do capítulo 1, que diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e os loucos a desprezam. Não despreze o conhecimento do Senhor. Não seja louco, não seja distraído. Agarre-se com a palavra do Senhor, memorize a palavra do Senhor. Você que é cristão, você que é crente, você que está em uma igreja, você que é um conhecedor da palavra e que está sempre lendo essa Bíblia, memorize a palavra. Infelizmente, nós não estamos longe de ser um povo que não vai poder mais carregar a sua Bíblia. Aliás, essas pessoas já carregam mais o celular, né? E já tem o aplicativo da Bíblia, mas nós não sabemos qual é o futuro que nos aguarda. Eu estou há 36 anos com Cristo e ouço isso desde lá. E por isso eu sempre memorizei a Bíblia. Eu gosto de memorizar a Bíblia porque eu já ouvia histórias do tempo do nazismo, que muitas pessoas, que muitos judeus se apegaram à palavra de Deus, a palavra que eles tinham memorizado, né? Porque os judeus, eles precisam de memorizar a palavra, não é como os cristãos que não tem essa, né? Não tem que memorizar, a pessoa vai lá, batiza, acabou de se decidir, levantou a mão, as pessoas já dizem que ela se converteu. Não, ela não se converteu, ela tomou uma decisão, talvez de ser membro da igreja, nem sei se foi de seguir a Jesus, porque talvez foi ali uma pregação acalorada, com aquele fundo musical, né, com as luzes talvez meio aquele escurinho assim, com aquela musiquinha que vai deixar você um pouco mais fragilizado e seus sentimentos foram mexidos, os seus sentimentos estão ali aflorados e você de repente levantou a sua mão e você diz: eu me converti, mas eu sou desviado. Não, você não é desviado, você apenas tomou a sua decisão lá atrás, não foi acompanhado, não teve um discipulado, não teve um conhecimento desenvolvido, talvez até foi batizado irresponsavelmente, como algumas crianças são, sem conhecimento bíblico, né? Porque uma pessoa precisa ter conhecimento bíblico, ela não precisa ter só experiências. Experiências é um plus, é um up, mas experiências em todos os pontos religiosos que você for, você as terá. Todo lugar que você for. Olha, se você entrar num campo de futebol, não precisa ser o seu time. Se você for apenas acompanhar o seu filho ou acompanhar alguém e você chega lá, tá aquela torcida,
animada e gritando o nome do time, o nome do jogador, você vai se arrepiar, você vai ficar emocionado e também você vai começar a torcer até por alguém que você nem conhece. Assim é, porque os nossos sentimentos, porque psicologicamente nós somos vulneráveis. Então, com Deus é diferente, nós precisamos conhecer a sua palavra, sabe por quê? Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra potestades e principados, é contra espíritos que vivem nos lugares celestiais. A nossa briga é séria. Nós não brigamos com pessoas, essa não deve ser a nossa briga. Nós não somos chamados para estar na internet discutindo com pessoas, discutindo ideologias, discutindo o que as pessoas decidiram ser ou fazer das vidas delas. O nosso chamado é para apregoar o ano aceitável do Senhor, é para apregoar o arrependimento, é para pregar o perdão dos pecados, é para dizer que Jesus está vivo, que Jesus ressuscitou e que ele voltará. É para dar esperança, não é para trazer cri-cri, para criar encrenca na internet. Então, guarde a palavra do Senhor. A Bíblia diz: guardei no meu coração a tua palavra para não pecar contra o Senhor. Lá em Provérbios 3 também vai falar: filho meu, guarda no teu peito, no teu coração. É como se fosse para a gente colocar uma placa aqui, ó, e colocar, sabe, colocar e pregar aqui pendurada. E é isso. No Salmo 79 também vai dizer isso. Senta lá fora, vai contar para os seus netos, para os seus descendentes, que você, as suas histórias, as suas experiências com o Senhor, fica contando histórias que é para ninguém esquecer do Senhor. Não deixe o Senhor morrer na sua vida, não deixe a palavra de Deus morrer dentro de você. Não seja um cristão qualquer, um cristão que não lê, um cristão que não sabe um versículo sequer da palavra. Não seja como um político que cita um versículo que ele nem sabe o que significa. Não se deixe levar pelo mundo, nem pelas coisas que no mundo há. Seja sal que salga. Seja um sal fora do saleiro, porque também dentro do saleiro não vai fazer diferença. Um cristão que só vive dentro da igreja, ele não vai fazer diferença. Nós precisamos estar fora, precisa estar dentro, mas também precisa estar fora. Porque estar fora, né? Estar fora. O sal dentro do saleiro, qual é? Como é que se faz, como disse Jesus, como é que se pega uma candeia e coloca debaixo da mesa? Vou usar aqui uma palavra mais simples, né? A gente não pega uma luminária e coloca ela dentro do armário. A gente tem que ser luz do mundo. Nós precisamos de incentivar as pessoas, que as pessoas olhem para nós e queiram ser cristãs. Que Jesus, que as pessoas vejam Deus na nossa vida, vejam Jesus na nossa vida, olhem para a nossa fé e digam: eu quero esse Deus, eu quero esse Jesus. Esse Jesus que faz diferença. Não é fácil, ser cristão não é para qualquer um. Eu não vendo evangelho barato, não vendo Jesus a preço, não vou falar nem de banana, porque banana hoje está barato, mas Jesus não é isso. Ser cristão não é para os fracos, ser cristão não é para qualquer um, é para nego duro. Ser cristão é para gente corajosa, porque tem muita abdicação, tem muita coisa que nós precisamos deixar para ser de Jesus, para ser chamado cristão. Então olhe para si, não seja Maria vai com as outras, como dizem, como diz um provérbio, né, popular, um provérbio popular. Seja um crente, seja mais do que crente, seja uma pessoa que crê, porque crente até o diabo é. Ele crê, que estremece, mas ele não obedece. É a Bíblia que fala isso. Isso não é um provérbio popular,
É a Bíblia que diz isso. Ele crê que estremece e olha, ele pode se transformar em anjo de luz. Não fique nessa que o diabo vai vir com uma cara horrorosa, cheia de chifres. Não, ele não vem assim. Cuidado onde você está. Se cuide. Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. E você que acha que está forte, cuidado. Os nossos pontos fracos podem ser complicados, mas às vezes nós caímos mais nos nossos pontos fortes. Porque o inimigo é sagaz. Ele veio para roubar, destruir, matar. Mas no mesmo capítulo, exatamente no mesmo versículo, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, que diz: o diabo não veio senão para roubar, matar e destruir. Na parte B do versículo diz: mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Tenha vida em abundância através de Cristo Jesus. Bom, Deus, eu coloco agora nossas vidas diante de Ti. Deus Pai, eu apresento todas essas pessoas diante de Ti, todas as pessoas que estão me ouvindo e talvez até me vendo. Senhor, cuida de cada um de nós. Nos inspira a conhecer o Senhor, nos inspira a querer, a ler a sua palavra, a conhecer o Senhor, a desenvolver a nossa salvação, porque não é pelo ato de simplesmente levantar a nossa mão que nós somos salvos. Não, a sua palavra diz: desenvolvei a vossa salvação. Nós precisamos conhecer a sua palavra, nós precisamos amadurecer, nós precisamos ter o nosso caráter moldado em Cristo, através de Cristo Jesus, o seu Filho. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para sermos convencidos do pecado que tão de perto nos assedia. Senhor, nos ajuda nas nossas fraquezas. Nós somos fracos, nós somos vulneráveis. Nos fortalece as nossas pernas, fortalece os nossos joelhos já trôpegos, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda, mostra-nos, ó Deus, as coisas, como diz o salmista Davi, lá no Salmo 139, Senhor, me sonda e vê, ó Deus, em mim algum caminho mau, e livra-me, ó Deus, e me leva para o caminho eterno, o caminho da salvação, Senhor. Encontra essas pessoas que estão com os corações vazios, ó Deus, que estão com os corações angustiados, que não sabem para onde ir, que perguntam para onde irei. Senhor, encontre essas pessoas, dê a elas, ó Deus, o conforto, o consolo da sua presença e leva a elas, ó Deus, a buscar entendimento, a buscar uma comunidade, Senhor, onde elas encontrarão paz e refrigério através da Tua palavra, Senhor, a Sua palavra que é verdadeira. Ó Deus, eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo, o Seu único Filho, dado em favor daquele que crê. Jesus, o meu único e suficiente Salvador. Amém e amém. E aquele que crê, diga amém.